boa noite. Mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. É realmente com muita alegria que nós temos esse programa e queremos de todas as formas possíveis trazer uma palavra de fé, de esperança, de amor, uma palavra que possa mudar a tua vida. Nesse momento, como de costume, nós vamos para uma linda canção do pastor Oséias Costa. Aproveite! Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos, ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercas em voltas, tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me ama, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas,
Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nessa oportunidade nós vamos falar de algo muito importante, é um tema que nunca fica fora de moda. Nós vamos falar sobre o perdão. Na verdade, tanto o perdão quanto o amor, se não procederem do Senhor, de Deus, nós não conseguimos chegar no padrão exigido por Deus. Então nós vamos aprender hoje um pouquinho mais sobre esse grande mandamento, ordem do Senhor. Ou seja, o Senhor não pede para que nós perdoemos as pessoas, mas Deus, Ele ordena que nós possamos perdoar todas as pessoas que nos ofendem e também que nós possamos pedir perdão para todas as pessoas que nós também, consciente ou inconscientemente, nós ofendemos. Na oração do Pai Nosso, que está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 12 e o versículo 14 e 15, diz assim a palavra de Deus: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Agora no versículo 14 e 15 diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoar aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Que coisa incrível, né? Aqui nós podemos verificar algumas coisas relacionadas ao perdão. Primeiro, o perdão é um mandamento. O que é um mandamento, pastor? É uma ordem de Deus. Deus não pede, Deus não dá uma sugestão, Deus manda nós perdoarmos. Segunda coisa que eu aprendo, perdão não é uma questão de sentimento, ou seja, eu não estou sentindo em perdoar. A palavra de Deus diz no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que o nosso coração é enganoso, tremendamente corrupto. Em outras traduções diz que o nosso coração é perverso, é mau mesmo, que o nosso coração é doente. Ou seja, como é que eu posso confiar as minhas atitudes, a minha vontade, a um ser tão duvidoso quanto o meu coração, os meus sentimentos, as minhas emoções? Então, perdão não está atrelado ao que eu sinto. Perdão é um mandamento. Perdão também eu aprendo que é ilimitado. Uma certa feita, Pedro inquiriu Jesus e disse: mestre, até quantas vezes eu devo perdoar? Porque a lei dizia que até 3 vezes seria ótimo perdoar. Ou seja, antes de Jesus, quem perdoasse alguém 2 até 3 vezes já era o máximo, era considerado uma pessoa acima da média. Jesus diz: Pedro, não é até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então nós aprendemos algo muito interessante, ou seja, o perdão é ilimitado. Não importa quantas vezes alguém peca, alguém erra, alguém nos ofende, alguém nos magoa, nós precisamos perdoar. Outra coisa muito interessante que eu aprendo também, que nós somos eternamente devedores. Ou seja, nós pecamos, nós erramos muito e o Senhor sempre nos perdoa. Então, por mais que nós fôssemos perdoar alguém, sempre ficaremos sendo devedores do Senhor. Então, precisamos perdoar. Uma outra coisa que eu aprendo também relacionado ao perdão é que se eu não perdoar, eu vou ser torturado. Torturado por quem, pastor? Torturado pelas minhas emoções, torturado pelos meus sentimentos, mágoas, ressentimentos, torturado por pensamentos que vão afligir a minha alma. Então, quando eu perdoo, na verdade eu sou a pessoa que sou a maior beneficiada. Então você, talvez alguém te magoou, te feriu, você está com ressentimento, raiz de amargura no teu coração, e geralmente aquela pessoa que é mais próxima, mais perto, é aquela que mais nós
mais que nos magoa. Então quero dizer uma coisa para você. Fica livre dessas algemas. Fica livre desse peso que está sobre as suas costas. Mas pastor, como? Eu já tentei. Eu não consigo ficar livre, eu não consigo perdoar. Meu querido, minha querida, hoje você vai aprender um pouquinho mais sobre perdão. E quem sabe você aprendendo, você vai conseguir colocar em prática esse grande ensinamento do nosso Mestre, Jesus Cristo de Nazaré. Talvez você é casado, talvez você tenha um relacionamento já há muito tempo, há muitos anos com alguém, e essa pessoa te fere, te magoa, fala palavras malditas, fala palavra mal colocada, às vezes o tom de voz te irrita, às vezes ela não te elogia, não te reconhece, às vezes a pessoa que está ao teu lado, ela acaba sendo usada pelo nosso inimigo, inimigo das nossas almas, para te ferir. Então também eu quero falar aqui no casamento, nesse relacionamento, é muito importante perdão. Mas por que, pastor? Muito simples, muito simples. O perdão, Deus colocou aqui no livro de Mateus, capítulo 18, antes do capítulo 19. No 19 fala sobre casamento, fala sobre adultério, fala sobre divórcio. Ou seja, eu aprendo uma coisa, eu quero que você preste muita atenção. Não é bom alguém casar se primeiramente não aprender a aula do perdão, ou seja, se não aprender a perdoar. Quem não sabe perdoar vai ter graves problemas no seu casamento. Por quê? Primeiramente, a falta de perdão, ele destrói um dos princípios básicos do casamento, que é a unidade. Ou seja, quando Deus fez o homem e Deus fez a mulher, Deus disse que não é bom que o homem viva só. Falei uma companheira, uma ajudadora idônea, que esteja ao seu lado. Alguém que possa lhe completar. Então, na verdade, quando o homem se casa com a mulher se casa com o homem empresta para a mulher as suas principais qualidades, que vai complementar as suas fragilidades, suas fraquezas. E a mulher, da mesma forma, complementa o homem. E os dois juntos são muito melhores e maiores do que separados. A palavra de Deus diz que um perseguirá 1000 e 2 a 10.000. Há uma força, um poder muito grande na unidade. O próprio Jesus disse que uma casa dividida não subsiste, um reino dividido não subsiste. Então, quando o diabo consegue fazer com que no lar haja divisão, ou seja, cada um para o seu lado, cada um pensando em si, onde o eu, o egoísmo prepondera e retira-se o nós, o casamento fica abalado. Então, quando falta o perdão, nós podemos compreender que antes disso já houve um problema de divisão dentro da casa. Falta unidade dentro desse lar. Sem o perdão também prevalece a lei da dureza do coração. O que é isso, pastor? Muito simples. A pessoa já não pensa mais em satisfazer a outra. A pessoa ela pensa nela própria. Ou seja, o egoísmo prepondera. A pessoa já olha o outro como adversário. A pessoa olha o outro com desprezo. Isso é um estágio para a ruptura, para o divórcio. Então, sem perdão, querido, o casamento se esvazia, sem o perdão o casamento não sobrevive. Então, o perdão ele é fundamental, não somente para manter o casamento, mas para deixar o casamento mais sólido, mais limpo, sem resíduos, sem lixo, lixo emocional, lixo psicológico, sem aquela carga. Uma coisa nós aprendemos, quem vive bem dentro de casa, tem um casamento feliz, acaba isso irradiando para todas as outras áreas. Ele vai ser feliz e vai ter sucesso profissional,
ele vai ter sucesso em todos os outros relacionamentos, em todas as outras esferas. Um bom casamento, onde o lar se torna um pequeno castelo, onde o lar é um pedaço do céu, onde a pessoa tem prazer de chegar no seu lar, onde há amor e perdão. Isso faz com que o casamento dê certo. Então, nesta oportunidade, eu quero que você possa refletir um pouquinho mais. Será que eu estou sabendo perdoar? Será que eu não preciso pedir perdão? Será que eu estou sendo muito egoísta? Será que estou sendo muito orgulhoso, orgulhosa, você, mulher que me ouve? Porque se você agir dessa forma, quem sabe o teu coração já está endurecido. Mas eu quero, mais uma vez, reafirmar que a pessoa que libera o perdão, ela é a maior beneficiada. Perdão também pode ser nas relações em gerais. Em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, o próprio Pedro diz para Jesus: quantas vezes eu devo pedir perdão? Jesus aí diz: não somente 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Ou seja, o perdão é ilimitado e independe da pessoa que te ofendeu. Talvez você tenha sido ofendido por um amigo, aquele amigo muito chegado, e você está estressado com toda essa situação. Você está magoado, você está ferido, você está ressentido, você não sabe o que fazer, porque você não esperava, você gerou uma expectativa em relação a essa amizade e essa expectativa foi frustrada. Talvez não seja teu amigo, mas seja um parente muito próximo e você não sabe agora o que fazer. Talvez seja o teu irmão, o teu cunhado, o teu sogro, a tua sogra, eu não sei. Deus sabe e você sabe essa pessoa. Então você precisa agora restaurar esta situação. Você precisa agora mudar essa situação. Eu quero te contar uma experiência de alguém que um dia perdeu a sua esposa e a sua filha. Essa pessoa se chama Vladimir e ela, em 1983, já faz tempo, ela estava em casa olhando o noticiário e viu que um assaltante estava assaltando um banco e lá nesse assalto, tudo filmado pelas câmeras de televisão, um dos tiros acabou pegando e acertando a sua esposa e a sua filha, e eles morreram no local. Depois, essa pessoa chamada Vladimir foi entrevistado e o jornalista perguntou: o que você deseja para esse assaltante? Porque dos 5 assaltantes, 4 morreram e um ficou vivo ainda. Ele disse: a única coisa que eu gostaria e a única coisa que eu quero é perdoar ele. E o jornalista ficou assim, de boca aberta: mas como? Ele matou a tua esposa, matou teu filho? E ele disse: a violência só ocorre porque falta Cristo no coração das pessoas. Eu tenho certeza absoluta que se o Senhor Jesus Cristo estivesse no coração desse bandido, ele jamais faria tal coisa. E o jornalista novamente voltou a perguntar: mas você não quer que ele vá para a cadeia? Você não quer que ele seja morto? Ele disse: não, eu quero o bem, eu quero que ele seja meu irmão, eu quero que ele seja salvo. Talvez você agora vai compreender no próximo bloco como chegar a esse nível de perdão. Nós vamos agora para um breve intervalo e logo nós voltaremos. Vivo todo tempo pensando em Jesus, o seu amor imensurável sendo pendurado por mim numa cruz. Se ele me amou primeiro,
dando sua vida pra me resgatar. Pensando nisso procurei, e a primeira coisa foi me apaixonar. Eu penso nele todo instante, eu sinto ele todo dia. Ele é meu gozo, meu desejo, minha alegria. Não faço nada sem Jesus, ele está sempre ao meu lado. Não é um mero sentimento, eu tô apaixonado. Quero ele, gosto dele. Adoro a ele, estou apaixonado. Quero ele, gosto dele. Adoro a ele, estou apaixonado. Não posso mais ficar sozinho, tô acostumado sua companhia. Se ele me abandonasse, eu tenho certeza não suportaria. Mas ele tem me prometido de ficar comigo todo santo dia. Se todos me abandonassem, ele me garante, não me deixaria. Eu penso nele todo instante, eu sinto ele todo dia. Ele é meu gozo, meu desejo, minha alegria. Não faço nada sem Jesus, ele está sempre ao meu lado. Não é um mero sentimento, eu tô apaixonado. Quero ele, gosto dele. Adoro a ele, estou apaixonado. Quero ele, gosto dele. Adoro a ele, estou apaixonado. Não penso mais em outra coisa, vivo todo o tempo pensando em Jesus. O seu amor é imensurável, sendo pendurado por mim numa cruz. Se ele me amou primeiro, dando sua vida pra me resgatar. Pensando nisso procurei, e a primeira coisa foi me apaixonar. Eu penso nele todo instante, eu sinto ele todo dia. Ele é meu gozo, meu desejo, minha alegria. Não faço nada sem Jesus, ele está sempre ao meu lado. Não é um mero sentimento, eu tô apaixonado. Quero ele, gosto dele. Adoro a ele, estou apaixonado. Quero ele, gosto dele. Adoro a ele, estou apaixonado. Não posso mais ficar sozinho, tô acostumado sua companhia. Se ele me abandonasse, eu tenho certeza não suportaria. Mas ele tem me prometido de ficar comigo todo santo dia. Se todos me abandonassem, ele me garante, não me deixaria. Eu penso nele todo instante, eu sinto ele todo dia. Ele é meu gozo, meu desejo, minha alegria. Não faço nada sem Jesus, ele está sempre ao meu lado. Não é um mero sentimento, eu tô apaixonado. Quero ele, gosto dele. Adoro a ele, estou apaixonado. Quero ele, gosto dele. Adoro a ele, estou apaixonado. Quero ele, gosto dele. Adoro a ele, estou apaixonado. Quero ele, gosto dele. Adoro a ele,
estou apaixonado. Olá, estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Estamos falando nessa oportunidade sobre o perdão, a importância de perdoar. E mais uma vez reafirmamos, quem perdoa é o maior beneficiado. Retira não só das costas do outro uma carga pesada, mas também das suas costas. É como se alguém pegasse uma chave de algema e tirasse a algema da pessoa. É como se tirasse alguém do cárcere, da prisão, mas também é tirado da sua alma desse cárcere espiritual, psicológico e emocional. Agora nós vamos falar sobre o padrão do perdão. Qual é o padrão do perdão? O padrão do perdão é que, primeiramente, todos nós, eu e você, nós somos eternamente devedores. No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 22 a 35, conta uma história muito interessante de um rei que chamou um dos seus servos para prestar contas. E essa pessoa devia muito dinheiro que era impagável. E disse, então agora você vai ser preso, a sua esposa e os seus filhos vão ser meus escravos e eles vão trabalhar para mim. Você vai perder tudo que você tem, até a tua família. E essa pessoa, ela se ajoelhou, se humilhou e suplicou misericórdia. E esse rei, ele ficou profundamente tocado e se arrependeu e disse, olha, então você agora vai ser perdoado, eu vou te perdoar. Mas você faça com os outros o que eu te fiz, também perdoe. Esse servo saiu da frente do seu rei e depois, passando mais um tempo, encontrou um dos seus conservos, um dos seus amigos, que deviam dinheiro para ele, mas muito pouco em relação ao que ele devia para o rei. E ele começou a apertar e pegou pelo colarinho, pelo pescoço e disse, me paga tudo que tu me deves. E ele, caindo de joelho, disse, por favor, tenha piedade, tenha dó de mim, eu não consigo pagar agora, mas eu vou te pagar. Me dá um tempo. Não, tu não tem tempo nenhum. E pegou e jogou na cadeia o seu conservo, o seu amigo. Outras pessoas que viram essa cena falaram para o rei ficou muito furioso e disse, me traga até aqui esse servo mau. E chegando esse servo, disse para ele, tu és servo mau. Eu não te perdoei uma dívida muito grande, não era para você fazer o mesmo? E ele, todo envergonhado, baixou a cabeça e ele chamou os seus soldados e disse, agora leve para a cadeia, para que seja torturado. Então essa história, ela nos dá bem o padrão do perdão. Primeiramente, nós somos eternamente devedores, somos como aquele que deve muito ao rei. Ou seja, nós somos aquele servo mau e Deus é o rei. Então não importa o que nós façamos de bom, nós sempre vamos estar e vamos ser devedores do perdão de Deus. A segunda coisa que eu aprendo é que eu preciso perdoar. Assim como Deus me perdoa, eu preciso também perdoar. Ou seja, eu tenho que imitar o meu Deus, o meu Senhor. A terceira coisa que eu aprendo é que Deus me perdoa. Sabe, queridos, é tão bom e tão importante saber que não importa a bobagem, a besteira que a gente fez, se a gente chegar diante do Senhor e confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então nós temos a certeza que Deus nos perdoa. E Ele vai mais longe, lança todos os nossos pecados no mar do esquecimento e diz, não lembro mais. Quarta coisa, quando eu perdoo dentro do padrão de Deus,
eu escapo de ser torturado. Ou seja, Deus tira de mim todo o lixo emocional, toda a carga psicológica, toda a carga emocional. Imagina só, querido, você dentro de casa e você se esquece na sexta-feira de tirar o lixo de casa e é feriado segunda e terça e você vai ficar com o lixo agora sábado, domingo, segunda e terça, só quarta-feira para retirar o lixo. E aquele lixo fedendo dentro da tua casa, te torturando com aquele mau cheiro. Assim acontece com a falta de perdão. Quando nós não perdoamos, além dessa carga pesada sobre nossos ombros, esse lixo nos incomoda, cheira mal. Há um processo de perdão, então. Nesse processo eu aprendo que primeiramente eu preciso ter cautela, ou seja, eu preciso ouvir mais do que falar. Segundo, eu preciso confrontar, ou seja, eu não posso me calar, eu tenho que chegar para a pessoa que me ofendeu ou que eu ofendi e ser bem aberto e bem franco. Ó, eu pequei contra ti, eu errei contra ti, me perdoa, eu falei tal coisa que não devia. Ou seja, nós não podemos deixar para o lado, não pensar que o tempo vai sarar, não, o tempo não sara, o tempo piora, cria-se raiz de amargura. Eu preciso enfrentar os meus piores inimigos, a assombração que me vem na minha mente, ou seja, eu tenho que enfrentar aquela pessoa e tenho que falar com ela. Eu aprendo também que eu preciso me arrepender. Arrependimento é uma mudança de mente. Eu chego e eu digo, poxa vida, eu errei. Ou a pessoa errou comigo e eu estou me sentindo realmente ofendido. Eu preciso mudar. E por último, dentro do processo de perdão, perdão não é se esquecer, porque nós somos seres humanos, não somos como um computador que nós selecionamos o que não queremos e damos o delete, ou seja, excluímos. Não, nós sentimos, nós nos ofendemos, isso é humano, mas o perdão é lembrar, mas sem dor. A lembrança fica, mas a dor não existe mais. É como um corte que fica a cicatriz, para nos lembrar do que aconteceu, mas não sentimos mais dor. Por isso também existe o agente do perdão. Uma certa feita, os discípulos chegaram para Jesus, isso está em Lucas capítulo 17, versículos 5 e 6. Disse, acrescenta-nos mais fé. Interessante, né, queridos? Os discípulos vendo Jesus agir, vendo o amor, vendo o perdão, vendo a compaixão, vendo a forma com que ele se relacionava com as pessoas e também com Deus, seu Pai, eles olharam para dentro de si e disseram, meu Deus, nós estamos fora do padrão de Deus, nós estamos bem abaixo, nós estamos bem aquém do que Deus requer de nós. E eles pediram, Senhor, acrescenta-nos mais fé, porque da forma como está difícil. Eu não consigo perdoar esses 70 vezes 7. Quem sabe 2 vezes, quem sabe 3, nem chega a 7. Como Pedro disse. Imagina 70 vezes 7. O padrão do Senhor, o padrão de Deus está acima do que eu posso oferecer. Acima do que eu sou. Aí eu entendo o segundo princípio, que só o Senhor, através do seu Santo Espírito, pode mudar radicalmente os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa vontade e fazer com que nós venhamos a se estreitar dentro desse padrão, venhamos se ajustar dentro desse padrão, venha negar os nossos pretensos direitos, os nossos achismos, os nossos conceitos, os nossos valores e perdoar realmente como Deus manda, como Deus ordena. Ou seja, por você mesmo e por mim mesmo eu não conseguirei perdoar. Eu posso até perdoar da boca para fora, mas dentro de mim eu não perdoo.
eu fico com a mágoa, eu fico ressentido, eu fico alimentando essa fera e que um dia essa fera vai se soltar e vai fazer um grande dano, a começar por mim mesmo e a terminar com as pessoas que estão próximas de mim. Para eu poder perdoar, conforme o padrão de Deus, a única forma é eu pedir para que Deus venha sobre mim, entre na minha vida, mude a minha mente, mude a minha vontade, mude as minhas emoções, mude o meu ser interior, para que não mais eu viva, mas para que Cristo viva em mim. Para que a minha mente agora seja a mente de Cristo, para que eu comece a pensar como Ele pensa, para que eu comece a falar como Ele fala, para que eu comece a ouvir como Ele ouve, para que eu comece a falar como Ele fala, para agir e reagir como Ele age e reage. E isso só o poder sobrenatural de Deus. Não há outra forma. Se Deus não intervir, não há outra forma. Se Deus não agir, não tem outro escape. Nós somos eternamente devedores. Jamais alcançaremos o padrão que Deus estabeleceu. Então essa oração serve para mim, serve para você. Senhor, aumenta a nossa fé. Querido Espírito Santo de Deus, entra dentro de mim. Muda os meus conceitos. Tira esse lixo que está dentro de mim. Esvazia esse saco, Senhor, que está fedendo, cheirando mal dentro de mim. Essa raiz de amargura, esse sentimento, Senhor amado, maus. Muda o meu interior. Eu quero orar por você. Talvez você precise perdoar alguém que te feriu. Talvez você precisa pedir perdão para alguém que te magoou e você não consegue. Você chega perto dessa pessoa e a ira, a revolta e o sentimento e ressentimento, ou seja, você sente tudo que a pessoa te fez e isso te afasta dela. Mas no fundo você a ama e precisa e quer reatar esse relacionamento. Eu quero fazer uma oração para ti nesse momento agora. Se possível, feche os teus olhos. Senhor, querido Espírito Santo de Deus, opera na vida dessa pessoa, Senhor, que me ouve. Muda o seu interior, aumenta a sua fé, prepara essa pessoa, Senhor, para que ela tenha coragem de ter essa atitude, Senhor, de pedir perdão ou de perdoar, porque a pessoa que pede perdão, ela é a maior beneficiada do perdão. Senhor, ajuda, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos iam ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias
naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. É o jeito humilde de se expressar, enche o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos iam ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, ao entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos iam ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal, o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados, e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, e ele tem tanto amor.